Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade amiga e assim poder favorecer no desenrolar do trabalho de hoje. Sendo assim, rogamos a Jesus que possa nos auxiliar, que possa nos intuir para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Rogamos aos espíritos amigos, aos espíritos familiares, aos nossos anjos protetores, guias, que também possam estar aqui conosco, nos protegendo, nos auxiliando naquilo que puderem, para que possamos bem completar os trabalhos a que nos propusemos no dia de hoje. Agradecemos mais uma vez a Jesus que nos permitiu poder estar aqui e efetuar essa pequena parcela de tentativa de trabalho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, o tema de hoje falaremos sobre Chico Xavier, né? Como foi bem conhecido quando esteve encarnado aqui entre nós, o nosso saudoso médium mineiro, Francisco Cândido Xavier, também conhecido assim, que foi o maior médium do século XX e, embora já estejamos no século XXI, permanece sendo o maior médium ainda desse novo século. Dizemos o maior não por ostentação à sua imagem, mas fundamentalmente pelo trabalho que deixou, pelo legado de caridade que deixou. Não somente no exercício da mediunidade em si, mas fundamentalmente no perdão, no exercício do perdão, da resignação, da caridade aos mais necessitados, tanto do pão material quanto do pão espiritual. Então é por esse motivo que hoje então tentaremos explanar um pouco, não somente sobre a vida desse médium, mas também tentarmos abstrair, né, retirar de sua vida exemplos que ele deixou e fazer um comparativo com a nossa vida, no sentido do que nós podemos nos espelhar em Chico Xavier para a nossa reforma íntima, para a nossa melhoria, para que venhamos cada dia mais a nos assemelharmos a um verdadeiro cristão, a um verdadeiro apóstolo de Jesus. É para nós um motivo de muita honra podermos falar sobre Chico Xavier. E vamos começar então, né, com a parte mais histórica. Chico Xavier, ou Francisco Cândido Xavier, como também bem conhecido, o seu nome completo de nascimento foi Francisco de Paula Cândido Xavier, e ele nasceu numa pequena cidade bem ao centro do estado de Minas Gerais, no Brasil, chamado Pedro Leopoldo. Aqui nós temos uma foto da residência onde Chico Xavier nasceu, no dia 2 de abril de 1910. E aqui já há uma característica interessante do espírito, da elevação de um espírito como foi e como é o de Chico Xavier. Né? Nascer numa família simples, num local humilde, né? Bem semelhante, tal qual Jesus o também fez. Jesus nasceu numa manjedoura, né? Ou seja, num estábulo, ali cercado da humildade, da simplicidade. E assim foi também Chico Xavier. E algo interessante da cidade de Pedro Leopoldo, que podemos assim
retirar é que é uma cidade, é uma localização em que há vestígios da humanidade, em particular aqui na América do Sul, de vestígios de seres humanos que viveram há muito tempo atrás. Houve um achado arqueológico de um crânio batizado de Luzia, cuja a idade foi estimada em mais de 12 mil anos. Então isso é algo assim interessante observar, né? Ou seja, um espírito da ordem de Chico Xavier a renascer, né, em uma de suas últimas encarnações aqui, numa localidade dessa, né? Podemos até dizer, por que não, quiçá, né, um espírito também muito maduro, ou seja, que já viveu muito tempo também, né? Poderíamos traçar esse paralelo, e claro, em termos apenas filosóficos, né? Mas que não tem uma tão baseada correlação na doutrina, mas apenas como um caráter assim reflexivo, interessante, né? Como curiosidade. E devido ao potencial hidráulico do distrito, né, da onde ele morava, ali indústrias têxteis se instalaram, porque para a confecção de roupas se utiliza o algodão e todo esse recurso hídrico, melhor dizendo, né, ele era utilizado então justamente na lavoura do algodão e também nas indústrias. Citamos aqui essa questão das indústrias que se instalaram nessa cidade de Pedro Leopoldo, justamente porque mais adiante veremos que Chico Xavier foi trabalhar numa dessas indústrias. Mas não simplesmente pelo fato de ter trabalhado em uma destas empresas, mas principalmente pelo resultado que o afetou aí depois para toda a existência. Outro marco importante também na cidade foi a construção da estação ferroviária, também aqui uma foto de época. Aqui temos uma foto de Chico Xavier, ali com a seta em vermelho, juntamente então com seus irmãos, no ano de 1939. E aqui então, na sua infância, né, já começavam as suas provações. E aqui nós vamos citar a mais importante delas, que foi a desencarnação da sua mãe biológica, Maria João de Deus. E nesse mesmo período, a sua mediunidade se manifesta aos 4 anos de idade. E o seu pai, né, como tinha muitos filhos, era uma prole muito numerosa, ele não tinha condições de tanto trabalhar, ele era vendedor de bilhetes de loteria, e também de criar todas as crianças, né, uma vez que a esposa havia desencarnado. Então, ele solicita aos parentes dele que pudesse ficar cada um ali com uma criança, para que ele pudesse, então, dar conta, né, do sustento de todos. E aqui, já além do desencarne da mãe, vem uma outra provação ao jovem Chico Xavier, que foi o fato de ele ter sido alocado com a convivência com a sua madrinha, chamada Rita de Cássia, um espírito encarnado na época, né, perturbado, que aplicava inúmeros castigos corporais ao pequeno Chico Xavier, inclusive diários, e por longos anos Chico Xavier ficou, né, com essa madrinha, tendo que sofrer diversos tipos, não somente de castigos físicos, mas como de humilhações também de ordem moral, né? E o Chico Xavier, embora muito jovem ainda, né, uma criança, estava ali, nunca se revoltou, nunca agrediu essa madrinha,
e nem a ninguém. É claro que, como criança, né, ficava triste por aquilo que estava acontecendo. Mas como a sua mediunidade já havia aflorado, ele passa então a ver o espírito da sua mãe. E então toda vez que ele estava triste, passando fome, né, por longas datas ele passava fome, porque a madrinha não dava para ele o que comer direito. Ele sempre recorria então justamente através da mediunidade a falar com a sua mãe. Então no fundo do quintal havia ali um pé de bananeira, onde a mãe conversava com ele, né, e lhe dizia o seguinte: paciência, resignação e fé em Jesus. E isso fortalecia o pequeno Chico Xavier a ponto então dele continuar, né, nesse convívio. E aqui nós podemos tirar algo de espiritualizante, né, de espiritual para nós, melhor dizendo, para a nossa vida, no sentido de Deus nunca é um ser maldoso, né? Ou seja, sim, ele permitiu que houvesse aprovação difícil, até mesmo a uma criança, né? De ser espancado, de ser retraído, de passar fome, enfim, uma série de imputações ali que muitos adultos até mesmo não suportariam, jovens não suportariam, se revoltariam, mas ele ali ainda assim o suportou, Deus o permitiu, mas ao mesmo tempo Deus não é sádico. Então, ou seja, ele também adicionou ali o alívio, adicionou ali o auxílio, que era justamente a mediunidade, né, a qual fez com que o pequeno Xavier pudesse então ter contato com a mãe e nesse convívio, né, aliviar então as suas dores. Agora, poderíamos perguntar, mas por que Chico Xavier teve que passar por isso, né? Sempre, em tudo na nossa existência, nós temos que recorrer a Deus. Se foi permitido por Deus que isso ocorresse, é porque tinha algum motivo, né? Poderia ser uma aprovação ao espírito de Chico Xavier? Sim. Alguma expiação? Não se sabe, né? De qualquer forma, houve ali algo que seria bom, por incrível que pareça, ao espírito dele, como um exemplo posterior a toda a humanidade. E que nós vamos ver mais adiante qual seria esse exemplo, não é? Mas, novamente, como Deus é bom, né, Deus não permite injustiça, ele só permite o necessário. Quando houve o término da aprovação do pequeno Chico Xavier, acho que depois, se não me engano, de 3 anos, o seu pai, ele casa-se novamente com uma senhora chamada Cidália Batista. E já uma mulher mais assim bondosa, né, um espírito mais elevado. A primeira coisa que ela fala ao seu novo marido, então, é que ela até mesmo deixa bem claro, né, que ela só se casaria com ele se houvesse a reunião de toda a família, ou seja, que ela abraçaria todos os filhos que ele teve com a primeira esposa, e aí sim ela aceitaria o matrimônio com o pai de Chico Xavier. E assim foi feito, né? Todos os irmãos e irmãs de Chico Xavier, inclusive ele, passam então a conviver com o pai e a madrasta agora, Cidália Batista. E ela estabelece uma amizade muito grande com o Chico Xavier. Ele gosta muito dela, ele pode conversar com ela, até mesmo sobre os fenômenos que aconteciam, que embora ela dissesse a ele que não compreendia o que se passava, mas que assim acreditava nele, né? Então, ou seja, demonstrando um espírito com um coração mais elevado. E aí nessa idade, né, nessa ocasião, o pequeno Francisco passa então ao seu primeiro trabalho, vamos dizer assim,
que seria o de vender hortaliças que a Cidália plantava no quintal da casa da família para o sustento de todos, né? Então havia ali a plantação de legumes e havia a venda desses legumes e que revertia então para o sustento. E aqui há um caso também, né, envolvendo a mediunidade do pequeno Francisco, que foi quando uma das vizinhas ali de Cidália, né, da família, estava furtando algumas dessas hortaliças, desses legumes, e estava começando a trazer dificuldades financeiras para a família de Chico Xavier. E aí então que Cidália pede ao Chico, porque ela já sabia que o pequeno Xavier conversava também com a sua mãe biológica desencarnada, ela então pede ao Chico que converse com a sua mãe desencarnada e que peça para ela um auxílio para que pudesse evitar o furto dessas hortaliças, que era justamente o sustento, ajudava no sustento da casa. E foi exatamente o que aconteceu. Chico Xavier conversou com a mãe, né, através da mediunidade. A mãe então pediu que convidasse a vizinha justamente a cuidar da própria horta. Olha só que interessante, né? A gente pensa muitas vezes que o caminho é expulsar ou delatar ou algo assim, mas não. Muitas vezes o contrário é o que é mais efetivo. E foi o que aconteceu, né? A vizinha aceitou o convite e nunca mais houve furtos da horta da família de Xavier, né? Então, algo muito interessante. Quando ocorreu esses fatos, né, da mediunidade do Chico ainda pequeno, o pai de Chico Xavier era um homem simples, era um homem ignorante, no sentido de falta de esclarecimento, né? Era um homem iletrado e, enfim, um homem bruto, um homem da época, não é? E não que isso o desabone de qualquer forma, não, mas era a pequena realidade ali que se tinha. E como ele não compreendia os fenômenos que aconteciam com o jovem Xavier, ele então tinha medo, achava que aquilo era algo errado, os preconceitos da época, né? E ele então leva Chico Xavier ao padre, né, da época, ali da cidade de Pedro Leopoldo, chamado Scarzelli. E esse padre então recomenda ao pai que limite as leituras do jovem Xavier e que ele estava, vamos dizer assim, sem fazer nada. Então, que precisava o quê? Colocá-lo, então, para o trabalho, né? Que ocupasse o tempo dele no trabalho, né? E assim é feito, né? O Chico Xavier, então, ele passa a trabalhar na indústria têxtil de Pedro Leopoldo. O que, acho que foi aos 7 anos de idade, ele passa então a ingressar, né, numa das indústrias têxteis, carregando fardos de algodão. Mas só que há um pequeno detalhe e que vai marcar toda a história posterior de Francisco Cândido Xavier, que foi o fato de que o algodão, as farpas, né, como não havia proteções, elas entravam no olho, né, e fez com que houvesse ali uma lesão num dos olhos, né, de Chico Xavier, deixando praticamente cego de um olho. Já no ano de 1924, ele então muda de emprego e passa a trabalhar como caixeiro de venda, basicamente como um atendente numa mercearia ou de um pequeno supermercado, né? Ali cumprindo horários extensivos, né? Jornadas extensivas de trabalho. E aqui há um outro ponto também que é importante ressaltar, está justamente no fato desses horários extensivos de trabalho. Ou seja, o seu patrão, né, dessa mercearia, desse pequeno supermercado, digamos, praticamente, vamos dizer assim, quiçá o explorava, né, fazendo com que o trabalhasse longas horas, né, ganhando
um soldo ali, até mesmo o mínimo necessário ali para que ele pudesse ajudar no sustento da casa. Nessa época, Chico Xavier já tinha um pouco mais de idade e já ajudava, inclusive, no sustento ali da casa. Em 1927, né, já então agora com 17 anos de idade, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, ele teve uma outra grande, né, provação, que foi o desencarne da sua madrasta e grande amiga, né, Cidália, que assim o deixou, claro, né, triste, porque era justamente uma pessoa em que ele podia contar ali de uma forma mais próxima. E aconteceu também um outro caso muito importante que fez, então, digamos, uma verdadeira transformação na vida de Chico Xavier, que foi uma das suas irmãs apresentou um quadro obsessivo, né, de uma obsessão num grau mais elevado, não era uma obsessão simples, né? E então Chico Xavier justamente atende a própria irmã, né, nesse processo, e um casal de amigos que eram espíritas, o senhor José Hermínio Perácio e a sua esposa Carmen Pena Perácio, tomam conhecimento, né, desse auxílio aí que Chico Xavier prestou à irmã no trabalho de desobsessão que ela havia contraído, e de obsessão, né, que a irmã havia contraído. E então eles recomendam ao Chico Xavier que passe então ao estudo do espiritismo e ao trabalho de psicografia. E assim então se deu, né? Chico Xavier dá início então à sua vida dentro da doutrina espírita. Em junho, ele então funda, né, com o seu irmão, inclusive num local que um dos seus irmãos havia conseguido construir, um pequeno barracão simples, né, de madeira, o primeiro centro espírita que Chico Xavier funda, que foi o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Aqui nós temos uma foto, né, de como que é o Centro Espírita Luiz Gonzaga em dias atuais. Funciona até hoje. E aí, como ele já passa a, digamos assim, tanto a estudar o espiritismo quanto a trabalhar na psicografia, ele começa a receber poemas de poetas falecidos. E ele então os encaminha aos jornais, né? Foram dois, um que chamava-se O Jornal do Rio de Janeiro e outro chamado Almanaque de Notícias de Portugal. Até que em 1931, o seu mentor espiritual, né, ali ele já tinha um certo contato, né, digamos, com os espíritos, mas em particular, né, na data ali de 1931, apresenta-se então o mentor espiritual de Chico Xavier, o espírito de Emmanuel, que foi, em umas encarnações pregressas, um senador romano que conviveu, que foi, digamos assim, que conviveu, né, na época de Jesus, né, inclusive encontrou Jesus certa oportunidade naquela encarnação. Mas que, claro, depois desse episódio, se transformou, né, procurou se melhorar e se tornou aí um espírito mais evoluído, né? E passa a ser justamente o guia espiritual de Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, perdão. E que ele então coloca justamente isso ao Chico Xavier. Ele faz a seguinte pergunta: queres servir a Jesus? Então que Chico Xavier responde que sim, eu quero. E aí então ele pergunta o que é necessário para que eu possa seguir Jesus. E que Emmanuel então responde o seguinte: disciplina, disciplina e disciplina. Né? E a famosa frase, né? E que é realmente muito correta, né? Ou seja,
a disciplina, ou seja, o respeito ao trabalho, o ser correto, né? É o que é necessário, justamente para nós estarmos ali dentro das leis de Deus. E ele propõe, né, o Espírito de Emmanuel propõe, um trabalho com 30 livros psicografados. E que então Chico Xavier aceita. E o mais interessante é que mais tarde, quando então Chico Xavier ele completa os 30 livros, e ele pergunta a Emmanuel assim, olha, então ok, né? A missão já foi cumprida e tal. E aí que Emmanuel, não, mas peraí, né? De repente aqui a gente pode continuar o trabalho. Claro que eu estou falando de uma forma muito superficial, há um texto assim mais claro relativo a isso, mas isso mostra também para nós o quanto que existe sim uma programação de trabalho para todos nós no bem, e que de repente, se nós bem aproveitarmos essa meta e batermos essa meta com potencial digamos assim, de fazermos muito mais, até mesmo dentro daquela encarnação, é proposto sim para nós não só continuarmos, mas elevarmos até mesmo essa meta, né? No bom sentido, claro. Então, é interessante isso, né? E foi assim com o Chico Xavier. Até que então, no ano de 1932, foi publicado então o livro Parnaso de Além Túmulo, pela Federação Espírita Brasileira, a FEB. Esse foi o primeiro livro psicografado e lançado através ali da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E claro, né, os céticos de plantão já acharam aquilo no mínimo suspeito. Afinal de contas, como assim um semi-analfabeto, né, como Chico Xavier o foi, isso não foi relatado até aqui e precisa ser comentado, Chico Xavier ele não completou os estudos, né? Ele era semi-analfabeto, era, como já foi informado, um atendente de um supermercado. Então, assim, como que uma pessoa assim poderia trazer a lume um livro com poesias, né, de grandes poetas, principalmente europeus, portugueses? Então, havia ali já um certo ceticismo com relação à obra, então, de Chico Xavier. Mas que a FEB, então, o defendeu já desde então. Nessa época, ele descobriu, então, ser portador de uma catarata ocular, que, inclusive, justamente foi derivada daqueles trabalhos que ele realizava lá na indústria tecelã, né? na indústria de tecidos. E o interessante é que a espiritualidade ela não favorece ninguém em particular que não possa ou não deva receber o auxílio. E o próprio Chico Xavier foi um deles, né? Tanto o seu espírito protetor quanto até mesmo o espírito de Bezerra de Menezes disseram que ele deveria procurar a medicina do mundo, que ele não teria nenhum privilégio dos espíritos superiores, né? Embora mais tarde, né, o próprio espírito de Bezerra, temos aqui um relato de que ele havia então perguntado se Chico gostaria que ele curasse, né, o olho dele, e o próprio Chico havia dito, né, que não, porque ele estava acostumado já com as dores e que se ele ficasse sem elas não seria um bem necessariamente, mas talvez um mal, né? E que pelo fato dele ter utilizado mal um dos olhos, aquela, digamos, expiação para ele era algo bom. Então ele achou melhor aceitá-la, né? Então vamos ver ali já essa capacidade, né, de compreensão da vida num sentido espiritual por parte de um espírito como esse, né, como Chico Xavier. É algo assim realmente muito elevado. E então, passando essa fase em que ele trabalhou ali
como caixeiro de vendas, não é? Ele faz um concurso público num órgão do governo federal, ali em Minas Gerais, chamado Fazenda Modelo, né? Era uma fazenda que era administrada pelo Ministério da Agricultura, em que ele passa então ali a trabalhar como datilógrafo. E certamente que não foi ao acaso, porque nós sabemos que o acaso não existe, mas a espiritualidade, sempre ali auxiliando a cada um de nós, não deixou de auxiliar também Chico Xavier, pois os seus patrões diretos, né, os administradores ali dessa fazenda, eram também espíritas, né, o senhor Rômulo Joviano. Então, ele auxiliou muito Chico Xavier no sentido de garantir que ele trabalhasse, cumprisse as suas funções, digamos assim, na melhor forma possível, né? Ou seja, sem distúrbio, e também auxiliou Chico Xavier para que ele tivesse um local no período noturno para que ele pudesse, então, efetuar as psicografias. Porque na época, Chico Xavier cuidava de um grande número de crianças na sua casa e a família era muito numerosa, né, como já foi comentado aqui no início, e ele não tinha, digamos, um clima, né, ali na residência para que ele pudesse desempenhar os trabalhos de psicografia. E então que o senhor Rômulo Joviano o auxilia justamente nesse sentido, permitindo que ele trabalhasse ali após o expediente para as psicografias. Muitos livros foram psicografados nessa fazenda, inclusive um dos mais importantes também, né, que foi o livro Paulo e Estevão, que foi psicografado nesse local. Aqui temos uma outra foto, né? Ali é também a seta em vermelho indicando Chico Xavier e os demais trabalhadores da Fazenda Modelo. E o importante é que observar é que nos seus recortes, né, no seu histórico profissional a serviço do Ministério da Fazenda, não há ali nenhuma falta no trabalho, né? Então é um exemplo para nós também de fidelidade à lei do trabalho, que é uma lei de Deus. No decorrer da década de 30, acontece uma situação pitoresca, né? E também é certamente uma prova para o Chico Xavier, que foi o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele psicografou e o espírito que assinou a obra foi Humberto de Campos, né? Que foi uma pessoa, né, encarnada, né? E que já no plano espiritual trouxe então esse conteúdo aqui para os encarnados e que gerou então um processo pela sua esposa, que ainda permanecia encarnada, pleiteando os direitos autorais da obra. Então isso é realmente algo curioso, né? Mas o juiz entendeu que os direitos autorais poderiam ser válidos apenas quando a pessoa em questão, Humberto de Campos, era encarnado. Como ele não estava mais encarnado, então que não havia essa possibilidade do recebimento dos direitos autorais. Mas isso também, para Chico Xavier, assim, não seria algo de, digamos assim, a contar para nenhum dos lados, né? Afinal de contas, todas as suas obras, os direitos autorais eram cedidos a instituições de caridade. Nenhuma das suas obras ele ficava com os direitos autorais e, consequentemente, com os recursos financeiros ou bens materiais, seja o que for, que ficasse para ele enquanto pessoa. Então, foi apenas um caso aqui mas houve aí justamente uma defesa também, né, que foi feita pela Federação Espírita Brasileira e que gerou, né, desse caso, gerou um livro
né, pelo advogado Miguel Tamponi, chamado A Psicografia ante os Tribunais, e que cita exatamente esse caso que ocorreu aqui então com Chico Xavier e o espírito Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E que depois desse episódio, Humberto de Campos, então, nos próximos livros que Chico Xavier vai psicografar, ele troca o nome, ele não assina mais como Humberto de Campos e passa a assinar como Irmão X, justamente apenas para evitar qualquer problema para Chico Xavier, né? Aqui tem um caso que é muito interessante, que foi o quê? Quando ocorreu, né, o desencarne do seu antigo patrão, aquele homem, né, que dera emprego a Chico Xavier no pequeno supermercado, no pequeno empório ali da época, que fazia Chico Xavier trabalhar ali longos tempos, né, pagando ali o salário ali bem justo e tudo mais. Ele morre na miséria, esse patrão do Chico Xavier. Mas o mais importante aqui é que o Chico, quando ele soube disso, né, que ele ia até mesmo ser enterrado como um indigente, porque ele não tinha recursos algum para poder efetuar ali dar um enterro digno, digamos assim, ao seu patrão, ele passa de porta em porta na cidade, arrecadando valores para que pudesse, então, dar um sepultamento melhor, digno, né, ao seu patrão, dando-nos um exemplo, né, de misericórdia, de perdão, de consideração por aquele que nos dá o emprego, que nos dá o trabalho. Então, está aí um exemplo muito grande de Chico Xavier também para nós. No ano de 1958, mais uma aprovação para Chico Xavier, que foi o caso de um sobrinho dele, né, que era inclusive filho daquela irmã que ele havia curado da obsessão, que ele se dizia médium, mas que depois de um certo tempo ele foi à imprensa dizendo que não, que o que ele havia feito era tudo falsidade, e ainda arrastava, né, acusava o tio, no caso Chico Xavier, de também efetuar a mesma coisa. Mas aí então que Chico Xavier ele se defendeu e negou qualquer proximidade com o vizinho, com o sobrinho, melhor dizendo. Mas o interessante aqui é observar, né, nós estamos citando vários casos ali de provações, situações difíceis que Chico Xavier passou, mesmo embora sendo um espírito altamente caridoso, que perdoava as ofensas, que trabalhava no bem, mesmo assim nós vamos ver isso, né? Todas essas situações difíceis, situações que demandavam dele ali uma compreensão, né? Um desprendimento de si mesmo, né? Um amor grande. Então nós vamos ver aqui algo importante para nós, ao meu ver, que todos nós, sem exceção, sejam espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, nós passamos por provações, né? Ou seja, por questões, por situações, melhor dizendo, na nossa existência que nos colocam à prova, que nos colocam ali para que nós venhamos a nos mostrar qual somos, né? A nos digamos, desafiarmos para que nós possamos mostrar algo de bom, algo de melhor de nós mesmos. E você vê, nenhum de nós é poupado, mesmo Chico Xavier, né, passou por dificuldades. E até mesmo se formos um pouco mais além, até o próprio Cristo também foi assim, não é mesmo? Na década de 60, ele conhece também um outro médium, que era médico, chamado Valdo Vieira. E dessa parceria, né, que houve entre ambos, resultou aí em 17 livros que foram psicografados em comum. Então aqui há uma prova cabal da mediunidade, da existência do plano espiritual e dos espíritos desencarnados. Porque muitas das obras eram psicografadas assim.
vamos supor, Chico Xavier, psicografia de um livro de 200 páginas, um exemplo, né? Não sei se é o verídico aqui no sentido do número de páginas, mas o fato existiu, que era assim, Chico Xavier, vamos supor, fazia da página 1 até a página 100, Valdo Vieira fazia da página 101 a 200, por exemplo. Mas só que detalhe, eles estavam em cidades diferentes e também naquela época não existia, como hoje existe a internet, não é? Que se fala com pessoas ao clicar de um dedo num botão, numa tela. Né? Não existia isso. E não era somente dessa forma, né? Às vezes eram páginas intercaladas que um e outro psicografava sem saber e que depois, quando juntava, né, a editora juntava ali os textos, formava o livro. Então, ou seja, comprovando, né, exatamente aí que o espírito é que estava ali transmitindo a informação e não os médiuns que estavam escrevendo e se comunicando para terminar a história ou o conteúdo que passavam. Infelizmente, Valdo Vieira ele não continuou na doutrina espírita. Houve um caso em que o Valdo ele convidou o Chico Xavier a uma, digamos, uma viagem aos Estados Unidos para que ele pudesse efetuar, digamos assim, uma divulgação do espiritismo aos nossos irmãos da América do Norte. E no avião, o espírito de Emmanuel, ele pede, né, que avise o Valdo, através da psicografia de Chico Xavier, que ele não fosse, né, que ele não fosse a um evento, né, de médicos, que ele lá, se ele fosse, ele conheceria uma mulher, né, uma médica também, que ele se apaixonaria por ela e ele iria deixar a doutrina espírita. Sendo que essa mulher, né, era um espírito que estava ali justamente para fazer esse trabalho, né? Era um espírito ali menos evoluído, né? E que iria utilizar do seu encantamento, né? E que faria com que o Valdo então se retirasse então da doutrina. E o Chico Xavier avisou ali, né, o Valdo Vieira naquele momento, exatamente como o Emmanuel havia falado, mas o Valdo ele não deu assim, digamos, crédito, né? Falou, não, imagina, eu sou espírita assim. E foi exatamente o que aconteceu, né? Valdo ele foi ali ao evento, conheceu essa médica e depois se casou com ela e deixou a doutrina espírita logo depois. E nessa mesma viagem, nesse exato mesmo momento, Valdo havia deixado o Chico Xavier num hotel ali em Manhattan, na cidade de Nova York. E como ele havia conhecido a mulher, ele havia se dirigido acho que ao Canadá, ou enfim, a um outro local, e simplesmente deixou lá o Chico Xavier lá no hotel lá e foi embora. Nunca mais voltou. E que Chico passou ali por uma dificuldade grande ali, mas a espiritualidade também o ajudou e encaminhou ali uma senhora que havia feito uma oração, que é um caso também muito interessante, que ela depois falou ao Chico Xavier que ela havia feito uma oração que se ela encontrasse, né, o primeiro mendigo, que ela então pagaria o que fosse para esse mendigo, né? E Chico Xavier foi encontrado ali, né? E aconteceu isso, né? Ela pagou ali tanto a estadia quanto os contatos que foram necessários para que ele pudesse retornar então ao Brasil. E Chico assim o fez, né? E então foi o que aconteceu, né? Já que no início dos anos 70, há uma passagem muito importante que foi a presença e a entrevista que Chico Xavier deu ao programa chamado Pinga Fogo, na extinta TV Tupi de São Paulo, e que foi recorde de audiência.
Foi assim um pico de audiência enorme, tanto que a rede de TV convida Chico Xavier novamente a estar numa outra edição do programa no ano de 71, né? Ambos os programas são muito bons, mas há aqui algo interessante, né? Que aí é uma observação nossa, que na primeira edição, assim, os entrevistadores de Chico Xavier eram, na sua maioria, já conhecedores do Espiritismo. Eram, assim, pessoas já, até mesmo um dos participantes foi o professor grande emérito, né? Herculano Pires, entre outros. Então, o programa, eles não conseguiam fazer perguntas muito profundas ao Chico, porque, claro, já conheciam, né, muito. Já no segundo programa, eu particularmente acho interessante, porque eram jornalistas, que muitos deles eram céticos ou não conheciam a doutrina, enfim, e que aí sim, eram perguntas mais sagazes, eram perguntas mais incisivas. E aí, claro, o Chico então pode explanar mais, assim, digamos, dar as respostas que muitas pessoas têm, né? Então, mas, novamente, ambas as edições do programa são muito boas, mas essa em particular, a segunda, nós temos assim, essa informação a dar, né? E, e as dificuldades, né, no seu sentido físico, eles se ampliam. Então, além da catarata que ele havia descoberto, surgem aí problemas também pulmonares, passa a sofrer angina, e aí já no ano de 1975 ele funda o Centro Espírita Casa da Prece em Uberaba, cidade também de Minas Gerais, que ele passa a viver. Ele muda-se então de Pedro Leopoldo, até mesmo porque em Pedro Leopoldo havia ali uma certa perseguição, de certa forma, né, às suas atividades. Ele vivia ainda com a sua família assim, havia ali uma dificuldade grande, porque as pessoas o procuravam e tudo aquilo, então a família também não aceitava muito bem. A família não era espírita, né? Boa parte das irmãs, dos irmãos. Então ele, assim, não querendo criar nenhuma dificuldade na família, então ele se muda para Uberaba. Nesse ano aqui ele já havia se aposentado, então ele passa a viver em Uberaba e funda então o Centro Espírita Casa da Prece. Aqui nós temos uma foto do Centro Espírita Casa da Prece em Uberaba, nos dias atuais, que funciona também até hoje. Já entrando aqui na década de 80, em particular em 1980, amigos de Chico Xavier, eles elaboram um abaixo-assinado indicando-o para o Prêmio Nobel da Paz. Para aqueles que não conhecem, é um prêmio dado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para aqueles que promovem a paz no mundo. A petição, na época, que não existia internet, não existia, enfim, nenhum meio de comunicação rápida, era tudo no papel mesmo, impresso ali, acumulou no Brasil todo 2 milhões de assinaturas. São muitas assinaturas, né? Mas o título, né, foi dado no ano de 1981 a uma outra instituição da ONU. E aqui vem algo importante também a abstrairmos, que foi o caso de que Francisco ele não se abatera, ou seja, ele não ficou chateado por não ter ganho. Muito pelo contrário, né? Ele elogiava grandemente a entidade das Nações Unidas que foi a ganhadora. Ele dizia muito bem que não merecia até mesmo ganhar esse prêmio. Ele sempre foi assim, né? Chico Xavier sempre se colocou ali não como merecedor de aplausos, né? Ele sempre colocava ali ao Espiritismo e a Jesus, digamos assim, aqueles que deveriam receber alguma consideração. Mas
Algo importante que eu sinto, né, que a gente pensa assim, é que mais tarde Chico Xavier já havia desencarnado e o seu nome é citado num programa de televisão de uma rede de TV aqui no Brasil, num programa chamado O Maior Brasileiro, que visava uma espécie assim de concurso público, né? Em que as pessoas votavam em algumas pessoas indicadas para ser justamente o maior brasileiro de todos os tempos. E Chico Xavier era um dos nomes desse programa. E justamente ele foi eleito, então, o maior brasileiro de todos os tempos do século XX. Uma votação, inclusive, expressiva. Muitas pessoas que diziam justamente que não eram espíritas, mas que votavam em Chico Xavier, não necessariamente pelo fato dele ser espírita, mas fundamentalmente pelo seu legado, ou seja, por toda a sua história de caridade, de auxílio ao próximo, sabe, de distribuição de cestas básicas, de dinheiro, de paciência, de tolerância, de atendimento às pessoas mais necessitadas, a psicografia, ou seja, foi o trabalho no bem de Chico Xavier que fez com que muitas pessoas, inclusive não espíritas, votassem nele, né, a ponto dele ganhar esse título. Mas claro, aqui é apenas uma observação, porque se Chico Xavier estivesse encarnado, ele também certamente não ia, digamos assim, não queria receber o prêmio, mas ele não conferiria a ele mesmo, digamos assim, um suposto merecimento, mas sim certamente ele indicaria Jesus, né, como aquele que merecia esse prêmio, que o reconhecimento, na verdade, seria justamente a doutrina espírita, né, ao Evangelho de Jesus, esse merecimento. Certamente ele faria isso. Já no final da década de 90, né, Chico Xavier já estava aqui com uma idade já mais elevada, né, e a sua produção de psicografia chega então ali uma casa de mais de 400 livros psicografados. Então, assim, não é pouca coisa, não é mesmo? São mais de 400 livros. E algo muito interessante também a nós termos hoje, que mesmo após o desencarne de Chico Xavier, foram descobertas muitas e muitas obras que estão sendo lançadas ainda hoje. Ou seja, além desses 400 títulos, enquanto ele estava encarnado, muitas outras obras estão sendo lançadas, então, ou seja, é como se mesmo desencarnado ele continuasse então trabalhando, né, e auxiliando aqui a humanidade que ficou aqui encarnada. Estima-se que aproximadamente 50 milhões de livros espíritas circulavam ali no Brasil na época. Não, dos 50 milhões do total, né, 15 milhões eram atribuídos a Chico Xavier. Então, ou seja, uma parcela considerável, né? Isso na época, né? Imaginamos hoje, né? E uma das últimas ali dificuldades, né, que os espíritos, digamos assim, antagônicos ao Cristo e à caridade, né, ao exercício da caridade colocaram, foi no ano de 1994, quando um tabloide estadunidense, né, dos Estados Unidos, chamado The Examiner, publicou aí uma matéria acusando então Chico Xavier de ter ficado milionário por ter ganho 20 milhões de dólares através dos trabalhos de psicografia. É uma mentira, né? Ou no mínimo ali uma reportagem sensacionalista, apenas para vender jornais, enfim, não se sabe. Mas que um erro muito grave, mas que Chico Xavier, então, ele não respondeu, mas quem fez a defesa foi a própria Federação Espírita Brasileira. Então, no presidente da época, né, Juvanir Borges de Souza. E da editora também, das obras de Chico Xavier, né, a FEB Editora,
que deixava claro ali na defesa justamente o que nós já havíamos dito, que todos os direitos autorais das obras recebidas através da psicografia de Francisco Cândido Xavier eram doadas em cartório pelo próprio médium, né? Então, o Chico Xavier ia até o cartório e passava ali os direitos autorais das obras a instituições de caridade. Muitas delas também a própria FEB também. E Chico Xavier, sobre o seu desencarne, ele sempre dizia que ele gostaria muito, né, que quando ele desencarnasse, o Brasil estivesse muito feliz, para que ninguém notasse a sua ida, né, ao seu retorno à pátria espiritual. Porque ele sabia que o brasileiro gostava muito de Chico Xavier. Eles tinham nele não é apego, mas assim, uma consideração como um protetor, como um benfeitor do povo brasileiro. E que, claro, né, quem é que quer se ver sem, né, a proteção paterna, a proteção materna de uma pessoa tão maravilhosa, né? Isso nós dizemos assim no sentido das características que é a proteção paterna e materna, né? Apenas as características, ou seja, então justamente ele pedia isso à espiritualidade e foi exatamente o que aconteceu, né? No dia 30 de 6 de 2002, quando o Brasil então ganha a Copa do Mundo, desencarna então Chico Xavier nessa mesma data, justamente ali quando o Brasil estava feliz, né, mais voltado, digamos assim, as atenções para esse prêmio e fez com que nós não sentíssemos tanto a sua falta. Mas ainda assim, milhares de pessoas compareceram ao seu velório, pela Polícia Militar de Minas Gerais, mais de 120 mil pessoas compareceram, né? Então, muitos centros que Chico Xavier havia fundado continuaram ali também atendendo na caridade. E então aquele homem, né, que passou a vida ali humilde, atendendo as pessoas mais pobres, ele amava os animais, ele tinha muitos gatos, cachorro, cuidava deles todos, né? Atendia as crianças, amava as crianças, um divulgador profundo, né, do Evangelho, um trabalhador assim incansável, realizava os trabalhos de psicografia até altas horas da noite para no outro dia de manhã, de madrugada, já acordar para o trabalho. Isso não por um ano, ou por um mês, ou por uma década, mas sim por toda a sua existência, né? Até mesmo quando estava assim bem idoso mesmo, ele fazia questão de ir até os trabalhos da sopa que eram realizadas por senhoras, e ele ficava ali do lado olhando, né? Claro que nós imaginamos a energia benéfica que era emanada daquele espírito e que imantava naqueles alimentos que estavam ali sendo preparados, né? Então você vê, o trabalho dele naquela idade era simplesmente estar perto dos alimentos para que impregnasse de energia benéfica para justamente ir para as crianças, para as pessoas que precisavam, né? Então, assim, é algo assim que, enfim, é muito superior, né? Então, um exemplo de esperança de Jesus também, né? Jesus, certamente que acompanhou toda a existência do seu apóstolo querido para o Brasil e para o mundo também, porque um dia, e já está acontecendo, uma tradução das obras de Chico Xavier para diversos idiomas. Muitos brasileiros que emigraram agora ao exterior, em diversos países do mundo, né? Nós estamos acompanhando na Inglaterra, nos Países Baixos, na própria França também, né? Um certo retorno de alguns brasileiros que estão fundando os centros espíritas, no Japão, também nos Estados Unidos, enfim, em diversos países do mundo, os brasileiros estão levando justamente a doutrina espírita e estão também
efetuando já um trabalho de tradução das obras que estão sendo então divulgadas a esses povos. Então você vê que o trabalho de Chico Xavier não foi só para o Brasil, levar consolo e instrução para nós aqui, os brasileiros, mas também, posteriormente, ao mundo todo. E alguém que sempre, nunca aceitou, digamos, as benesses, né? Digamos assim, as considerações para si mesmo, e sim sempre atribuindo-as à doutrina espírita e a Jesus em primeiro lugar. Então nós temos aqui, né, a sua famosa frase que resume bem isso. Não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Então, consolidando muito bem isso, né, que ele sabia que o que ele estava realizando é como se não é bem ele, e sim o próprio Cristo, né? Um sinal assim de humildade muito grande. Um exemplo para nós. Então ele retorna ao plano espiritual, nesse ano então de 2002. E aqui vem então, vamos dizer assim, a segunda parte, né, dessa palestra relativa à vida e obra de Chico Xavier, que é justamente aquilo que nós podemos abstrair da sua vida em termos espirituais e, posteriormente, as aplicações que nós vamos ter, então, para a nossa própria vida. Na coluna aqui à esquerda, né, nós vamos ver certos pontos chaves que Chico Xavier passou na sua existência, né? Então, nós vamos ver lá a sua vida que ele teve em família, na sua cidade natal, enquanto era jovem, enquanto era criança. Depois os sofrimentos físicos e morais que ele passou, né, o trabalho árduo que ele teve que realizar. O estudo do espiritismo já numa segunda fase da sua vida. A parceria com Valdo Vieira, o desencarne do antigo patrão, do atendimento aos necessitados. Então, ou seja, tudo isso são pontos, né, que nós tiramos ali, que comentamos aí ao longo dessa palestra, e que nos servirá justamente para entendermos a sua consonância com as leis de Deus, né? Então nós vamos ver o quê? Né? Que no caso aqui então da família, no caso da família, o que aconteceu? Não é? Ele passou ali por uma aprovação e que ele não, o que ele fez? Ele teve humildade de aceitar toda aquela situação que lhe foi conferida para viver. Quando ele passou por sofrimentos físicos e morais lá com a madrinha, né? Ele não se revoltou. Ele não foi uma criança revoltada contra Deus ou contra as pessoas, que até mesmo fugisse, né, da aprovação. Não, ele teve resignação. Então, olha só o exemplo que ele deu, né, para nós. Quando ele passa a trabalhar arduamente por toda a sua vida, um exemplo do cumprimento da lei do trabalho. Quando ele passa a estudar o Espiritismo, outra lei que é cumprida, que é a lei do progresso. Ele, como espírito, estava progredindo intelectualmente, né? Então, ou seja, lei do progresso sendo cumprida para quem? Para ele mesmo, enquanto espírito imortal. Depois, a parceria com o Valdo Vieira, cumprimento da lei da sociedade, ou seja, ele não se restringiu em si mesmo, né? Ele permitiu que o trabalho que ele realizava dentro da seara espírita também envolvesse a outros, né? Então ele também trabalhava em conjunto, deu essa prova, né? Quando desencarnou o antigo patrão, né? Um exemplo também do cumprimento de uma lei, da lei da gratidão, né? Embora seu patrão tivesse ali imputado a ele certas ali, enfim, o trabalho, né, árduo, ele ainda teve gratidão por isso, né? E quando ele passa então a ter o atendimento aos necessitados,
ele cumpria aí diversas leis, não é? A lei do amor, da justiça, da igualdade, da liberdade, da caridade. Então nós vamos ver aí que são vários exemplos que o Chico Xavier nos deixou. E aí vem algumas questões também, né? E se Chico Xavier, naquele episódio, né, se ele não tivesse sido humilde lá com a família dele, na época que ele era mais jovem, o que teria acontecido quando ele não recebeu o Prêmio Nobel da Paz lá no ano de 1981? Olha, novamente, ele não teria a humildade de aceitar ter perdido o prêmio. Ele teria reclamado, né, ele teria exigido, né, ter ganho o prêmio por consideração a ele mesmo, por tudo que ele fez. Mas não, você vê, algo que ele digamos, demonstrou, né, através de si mesmo ali, já até mesmo antes desse episódio, fez com que a humildade que ele teve antes, ele também teve depois. No caso ali, se ele não tivesse sido resignado com os sofrimentos que ele sofreu lá da madrinha, quando ele era criança, né? Imagina se ele não tivesse sido resignado. Como é que ele demonstraria resignação às inúmeras pessoas que imputavam a ele, depois na vida já de adulto, já dentro da doutrina espírita, dificuldades diversas, né? Então, ou seja, a resignação que ele próprio, né, adquiriu através do seu próprio esforço moral sobre si mesmo, quando ele era jovem, ele conseguiu depois, nas provações futuras, aplicá-la também, né? E se ele não tivesse trabalhado arduamente lá na mercearia, nas fábricas e na fazenda modelo, né, enquanto era mais jovem, ele daria conta, posteriormente, né, já trabalhando na doutrina espírita, de atender aos milhares de necessitados que ele atendia todo santo dia? Certamente que não, né? Então, isso é importante para justamente nós refletirmos sobre isso. E o que resulta, né, no seguinte quadro. De conclusão, pelo menos aqui na vida de Chico Xavier, que basicamente as provas, né, a qual passou Chico Xavier é como se fosse essa máquina, né, que eleva cargas, né? Como o Chico Xavier ele tinha duas opções: ou se revoltar perante as provas, ou não se resignar e não aceitar os mandamentos de Deus, ou pelo menos o que Deus estava permitindo que ocorresse. Ele poderia ter se ausentado à lei do trabalho. Se ele assim tivesse feito, como nós já vimos, ele estaria, no mínimo, ali igual, né? Estaria ali para baixo. Mas não, ele utilizou essas provas que, aplicando então a humildade, a resignação e o trabalho, ele se elevou. E é por isso que ele conseguiu, posteriormente na sua vida, a ter feito todo o trabalho de amor que ele deixou. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte: e nós, né? O que nós podemos, digamos, nos espelhar na vida de Chico Xavier? Basicamente é algo muito semelhante, né? E nós vamos ver em duas aplicações. A primeira delas é com relação ao que nós somos convidados. Então, ali à esquerda, olha, nós somos convidados também a realizarmos algo muito semelhante do que Chico Xavier teve que fazer. Então, perante a nossa família, perante a nossa cidade natal, nós também muitas vezes enfrentamos empecilhos, dificuldades, né? Chico Xavier era perseguido pelos conterrâneos da cidade dele, a própria família também não a aceitava muito bem, né? E nós passamos por algo semelhante? Muitos de nós, sim, passamos. Ainda mais se nós procurarmos o caminho do Cristo, né?
geralmente amplifica, inclusive, as perseguições de caráter moral e até mesmo, em alguns casos, material. Mas a questão é, aplicamos a vida de Chico Xavier nesse quesito justamente na compreensão das dificuldades de nossos familiares, no cuidado da localidade em que vivemos, né? Ou seja, perdoando, basicamente, né? Aqueles que não nos compreendem. Outra questão, se sermos resignados com os nossos sofrimentos, todos nós sofremos, todos. Faz parte ainda, né, da existência aqui nossa, né, num planeta de provas e expiação, em que nós somos espíritos ainda devedores, que necessitamos ainda desse sofrimento, causado por nós mesmos, né, através aí das nossas ações equivocadas perante as leis divinas, e que, como nós estamos dentro de uma lei de ação e reação, né, nós causamos e recebemos o reflexo dessa causa, que é a reação, e assim por diante, para que nós venhamos a aprender, né, justamente ao caminho correto, o caminho das leis de Deus. Então, esses sofrimentos, né, se nós sofremos perseguições, se estamos ainda diante da calúnia, né, entre outras coisas, então justamente que a gente fique resignado perante elas e não se revolte, né, como foi o exemplo do nosso querido Chico Xavier. Ao final aqui, o trabalho diário incessante que todos nós devemos, justamente para nós evoluirmos e trabalharmos justamente na caridade, né? Além do trabalho comum. Nós estaremos cumprindo uma lei de Deus. Então, nós vamos ver o quê? Justamente como se fosse um espelho, né? A vida de Chico Xavier, do que lhe foi, digamos, colocado ali, os desafios morais, e o que ele, digamos, respondeu perante esses desafios morais, que estavam todos dentro da lei de Deus, e que nós, aqui, se nós aplicarmos justamente o que for possível dentro da nossa evolução, próximo ao que Chico Xavier fez, nós estaremos certamente, digamos assim, no caminho correto, né? Até mesmo porque os espíritos assim nos colocam o seguinte, que existem as provas e as expiações. As provas geralmente são aquelas que o homem não pode evitar, porque faz parte ali justamente, digamos assim, uma questão, digamos, de sedimentar uma compreensão ou uma vontade dentro das leis de Deus. E esse foi o caso de Chico Xavier. Já as expiações, não, são aquelas que a causa foi justamente o espírito que a estabeleceu. E estamos na nossa totalidade aqui na Terra, ou melhor dizendo, quase na totalidade, em expiações, né? Excluindo alguns casos, muito provavelmente o do próprio Chico Xavier. Mas, então essas nossas expiações funcionam muito semelhante como foi o caso de Chico Xavier, né? Essa máquina que nós temos aí a opção, né? Se nós tivermos humildade, resignação e trabalho, nós vamos elevar até Deus, né? Se não tivermos, ou permaneceremos estagnados ou não evoluiremos, né? Continuaremos a sofrer sem uma evolução. Então a opção é nossa. O exemplo já foi dado. Então, cabe a nós, então, aproveitarmos ou não. E a segunda aplicação da vida de Chico Xavier para nós, que nós cremos, é a seguinte. Muitos de nós, né, podemos ser convidados a um exercício da mediunidade no seu sentido mais amplo, né? Ou seja, aflorar a mediunidade, seja ela qual for, não somente a psicografia, mas qualquer outra. Ou até mesmo alguns de nós que aspira pelo trabalho mediúnico. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte, né? E aqui trazendo um paralelo de um exemplo físico, do mundo físico, para essa questão da mediunidade. Basta dispormos de um automóvel
para sabermos utilizar seus comandos, ou seja, para dirigi-lo? Certamente que não. Todos nós que aprendemos a dirigir um carro, no começo não sabíamos dirigir. Então, mesmo que nós tivéssemos ganho ou comprado um, a gente precisaria primeiro fazer um curso para podermos posteriormente dirigir esse carro, porque aí nós iríamos entender os comandos para bem trafegar com ele, né? E se nós ganhássemos ou comprássemos um avião? Isso bastaria para pilotá-lo? Certamente que não. São muitos comandos, muitos botões, né, que devem ser ali ordenadamente ativados para que haja, digamos assim, que ele voe, né? Então, para isso, nós precisamos do quê? Precisamos nos dirigir a uma autoescola ou uma escola de aviação, onde lá, sim, nós vamos aprender. E algo semelhante ocorre com relação à mediunidade, né? Qual que é a nossa escola, então, para o desenvolvimento da mediunidade, a ponto para que nós possamos bem dirigi-la ou para que nós possamos bem orientar, né? Pilotar essa mediunidade para o bem do próximo e de nós mesmos? É no centro espírita. Então, lá nós vamos, então, conhecermos a codificação, estudar a codificação em primeiro lugar, né, que são obras, que são a base da doutrina espírita, são o fundamento do espiritismo. Sem essa base, nós não conseguimos entender o que é a doutrina espírita. Posteriormente, e aqui, claro, né, as obras complementares, em primeiríssimo lugar, nós falamos do nosso homenageado de hoje, Francisco Cândido Xavier. Qualquer obra, seja ela qual for, que tenha a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pode-se ler, estudar sem nenhum problema. São obras genuinamente espíritas, cristãs, genuinamente, altamente consoladoras e instrutivas. Então, para aqueles ali que estão em dúvida em que livro pegar para ler, para estudar, nós podemos dizer com certeza, obras com psicografia de Francisco Cândido Xavier é sinônimo de confiança. Lá também, no Centro Espírita, nós vamos fazer o curso da doutrina, lido e cursado no Centro Espírita, né? Porque lá nós vamos poder trocar ideias com os mentores, com os demais alunos, vamos estudar mais profundamente a doutrina. E lembrando, né, que o próprio Chico Xavier, muitas vezes, foi colocado para estudar pelo próprio Emmanuel, ou seja, o seu próprio guia sempre o colocava para estudar. E aqui nós vamos ver o que na foto ali, né? O Chico Xavier, no Centro Espírita Luiza Gonzaga, adivinha com quem na mão? Né? Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Fazendo o quê? Estudando, né? Então, não se enganem que Chico Xavier era apenas um médium. Ele estudava também. As próprias mensagens que ele recebia, ele fazia questão de lê-las, porque ele também estudava para ele, né? Eram mensagens, muitas delas, endereçadas não somente aos demais, mas a ele também. Então era um aprendizado para ele. E que o estudo da doutrina espírita, né, nós vamos ver que é como se fosse assim um iceberg, né? Ou seja, aquela pedra de gelo no mar, em que se nós pudéssemos ver acima d'água, nós veríamos só uma pequena parte, que geralmente é a palestra, mas que a maior parte dessa pedra de gelo ela está toda abaixo da água, e que ela é muito maior, é um conteúdo muito maior. Ela vai à leitura, o curso, a prática, fundamentalmente, da doutrina. E que o próprio Chico Xavier também deu um exemplo muito grande disso, tá bom? Para nós. Então, encaminhamos-nos aqui ao encerramento, né, da explanação de hoje. Para quem queira conhecer um pouco mais sobre a vida e trajetória
desse grande espírita, desse amigo da humanidade. Nós recomendamos assistir o programa Pinga Fogo, na internet certamente que há disponível em vídeo. São 2 programas, né? Vale a pena assistir. É assim, preto e branco, é da época, mas assim, quem tem humildade certamente não vai se importar, né, com essas questões técnicas, mas sim procurar fundamentar-se no conteúdo que é explanado. Ali Chico Xavier responde a diversas perguntas, muitas delas, a maioria delas, que são intrínsecas ao ser humano. São perguntas assim muito voltadas realmente a angústias do ser humano, a questões que o ser humano quer saber, quer obter respostas, e que Chico Xavier, né, ali também recebendo as respostas da espiritualidade, passa para nós aqui, no plano dos encarnados. E também assistirem o filme do Chico Xavier. É um filme que foi produzido, né, aqui no Brasil. É um filme muito bom também. E tem um outro filme que também nós recomendamos também, que chama As Mães de Chico Xavier, que também é um filme muito bonito e muito instrutivo também, para conhecermos um pouco mais sobre a vida e obra desse apóstolo de Jesus. E também os livros, né? Nós temos ali diversos livros de vários autores que trazem aí o relato biográfico de Chico Xavier. Citamos alguns aqui, né? De Ramiro Gama, com lindos casos de Chico Xavier, e também o do palestrante espírita, ora desencarnado, Richard Simonetti, que traz também um livro muito bom chamado Rindo e Refletindo com Chico Xavier, nos seus 2 volumes. E aqui para encerrarmos agora, nós sempre pensamos, né, que os espíritas são sempre voltados assim a uma questão muito séria, muito lúgubre, mas não. Vamos desvendar isso, né, que Chico Xavier sempre foi uma pessoa muito alegre, né, que, enfim, transparecia as pessoas que conviviam ali com ele, toda essa jovialidade. Então, assim, e claro, sempre rindo e refletindo, mas sempre trazendo um ensinamento. Então, ou seja, é a alegria misturada ao ensinamento, ao respeito, ao equilíbrio. Então, acho que é isso que ele deixa também de exemplo para nós e que Richard Simonetti trouxe bem nessas obras, né? Que são trechos coletados ali da vida dele em que há esses relatos mais voltados ali ao cômico, mas que tem, claro, uma bagagem também de ensinamento doutrinário e consolador também. Então, sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós encerramos aqui essa pequena explanação sobre Chico Xavier. Desejamos muita paz a todos. Certamente que não queremos ter a pretensão de termos abraçado todos os pormenores importantes e relevantes da vida e obra de Chico Xavier, não. Apenas aquilo que nós pudemos abstrair. E que, claro, recomendamos aí outros palestrantes, outras pessoas que podem também trazer, digamos, um conteúdo complementar, enfim, outro conteúdo, outras visões, inclusive, né, doutrinárias sobre a vida e obra de Chico Xavier. Tá ok? Utilizamos aí sempre, né, o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso livro que nos auxilia na vida, a prosseguirmos, enfim, a estarmos procurando aí o melhor para nós mesmos e para o próximo. Alguns recadinhos finais aqui. As imagens utilizadas então nessa apresentação, elas foram consideradas de domínio público, então
Caso alguém encontre alguma aqui com copyright ou direito autoral, por favor, nos avise, né, no e-mail que aparece na tela. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical ou equívoco doutrinário, também nos aponte no e-mail. Pedimos perdão, inclusive, né, pelo português aqui, que há certamente aqui muitos equívocos, né, cacofonia ou vícios de linguagem, enfim, equívocos ortográficos. Pedimos perdão, mas essa é a nossa limitação. Mas, de qualquer forma, por favor, nos avise, para que possamos efetuar as correções. Vamos então nos encaminhando às orações para encerrarmos os trabalhos do dia. Aparecendo aí na tela para vocês alguns palestrantes e oradores espíritas que nós conhecemos na internet e que nos tocou muito, né, o coração, nos trouxeram assim, um conteúdo consolador e instrutivo dentro da doutrina espírita. Então nós gostaríamos de recomendar, basta digitar o nome completo lá no campo de pesquisa, de vídeos, né, que com certeza ali haverá palestras muito importantes para acompanhar. Pedimos perdão, porventura algum orador que não esteja aqui relacionado, mas é que muito provavelmente não o conhecemos, então por isso que não está aqui. Mas, caso venhamos a tomar conhecimento, né, vamos assistir algumas palestras, e se forem altamente consoladoras e instrutivas dentro da doutrina espírita, nós vamos então relacionar aqui também, tá ok? Então, sendo assim, nós gostaríamos de convidar a todos a estarmos reunidos em sentimento e em pensamento para agradecermos a Deus por mais essa oportunidade e rogar ao mesmo tempo que possamos estar aqui numa próxima oportunidade e podermos colaborar com o que pudermos. Gostaríamos de vibrar por todos aqueles que porventura um dia venham a assistir essa palestra, que recebam onde estiverem o nosso apreço, o nosso carinho, a nossa atenção. E agradecemos também, né, gostaríamos de vibrar pelo espírito de Chico Xavier e por todos aqueles que se afinizam com ele. Agradecer, né, do fundo dos nossos corações por tudo de bom que nos tem feito, por ter nos iluminado, né, com o seu trabalho árduo, deixando aí todo esse legado de exemplo de vida e de conhecimento para que nós possamos também nos melhorar, se assim o quisermos. Então, nós gostaríamos de agradecer a esse espírito e a todos os demais que o auxiliaram também nessa trajetória. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.